Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Suelen. Bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim falar um assunto diferente, mas que vai ter sim Deus em todo detalhe. Eu vim trazer para vocês hoje o meu relato de parto depois de 6 anos, que meu filho vai fazer 6 anos. Gente, um momento mais único da minha vida, um momento que mudou, sabe? Tipo assim, um dia que você vai lá com o barrigão e você sai com uma criança na sua mão, depois de 2, 3 dias, não sei quanto tempo levou o seu. Sabe? Você entra de um jeito no hospital e você sai de outro. E ainda a gente pensa que a gestação muda, gente. É claro que muda, mas quando a criança nasce, sabe, você entra no hospital de uma forma e sai de outra forma. Você entra com um buchinho e sai com algo em suas mãos. É a coisa mais magnífica e maravilhosa que Deus poderia ter realizado na minha vida, foi me tornado mãe. E sim, pra quem não sabe, eu sou mãe. E eu sei que você não quer saber da minha vida, mas fica nesse vídeo que eu vou te falar algo importante no decorrer do meu relato de parto, e eu vou testemunhar também o que Deus fez na minha vida, na vida do meu filho, tá? E eu também já quero começar a falar pra você, se você tá aí sendo mãe de primeira viagem, ou se você tem um filho de 2, 3, 4 anos, não compare a sua vida, pelo amor de Deus, com as outras mamães, tá? Eu fico vendo mulheres, mães, disputando, sabe? Quem teve o melhor parto. Sabe aquela conversa que fica uma alfinetando a outra? Ah, porque o meu parto foi a jato. Ah, porque o meu parto foi mais rápido. Ah, porque o meu parto foi natural. Ah, porque eu tive privilégios no meu parto, sabe? Fica uma querendo ter um parto melhor que o outro. Não, gente. Cada parto, cada nascimento de uma criança é maravilhosamente único, tá? Cada nascimento, não importa se foi natural, se foi cesariana, se foi rápido, se foi longo, se foi demorado, não importa se teve complicação, se não teve, não importa. Cada processo é maravilhoso. Por mais difícil que seja, cada processo é lindo, tá? Cada processo do nascimento de uma criança é maravilhoso. Então para de se comparar. Não é as diferenças que fazem nós competirmos. Não, não é isso. As diferenças é o que faz cada um de nós sermos especial e únicos, tá? Então as diferenças tornam nós especiais, não para sermos melhores uns que outros, mas é porque somos únicos e podemos se admirar, sabe? Você pode admirar a outra, você pode admirar o outro, você pode admirar, se alegrar com as outras pessoas. Então, não é porque você teve um parto demorado e a outra teve um parto rápido, ou porque você teve um parto rápido e a outra teve um demorado, que vocês são melhores uma que a outra, tá bom? Então, como mamães, por favor, não se comparem. Você tem um processo lindo, você passou por um processo lindo e você passa por um processo maravilhoso. Então, pare de se comparar. Não compare a sua maternidade, não compare a sua gestação, não compare seu parto, não compare sua família, não compare o seu filho, porque às vezes você teve aí uma complicação na vida do seu filho e você fica se comparando. Você fala, por que meu filho é assim, o da outra não é? Então não faz isso, isso não é legal, tá? Ame, seja grato por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja grato por aquilo que Deus colocou e confiou em você, que foi esse processo da maternidade, da gestação, dos seus filhos, de como está sendo, ou de como é. Agradeça a Deus por todas as coisas, tá bom? Então, sem mais enrolação, gente, o meu parto foi um parto, assim, que eu tirei com 39 semanas. Se não foi por causa dos erros, né, das variações que tem. E assim, quando eu fui pro hospital, eu fui de veneta mesmo, sabe? Tipo assim, não tinha por que eu ter ido. Eu fui mais pra, sabe, empurrar pra ver se nascia. Uma semana antes do Mikael nascer,
Eu fui fazer exame de toque, né, normal e tal, com a médica. Fiz o exame e a médica falou, nossa, tô vendo seu filho aqui, o cabelinho dele, a cabecinha dele. Eu falei, nossa, tá aqui, né? Ela falou, você tá com 3D de dilatação. Eu falei, 3D de dilatação? Com 3D de dilatação, minhas queridas, minha mãe tava no hospital com dor pra nascer uma criança. E eu pensei assim, 3D de dilatação? Vai nascer. Pois não, voltei pra casa, fiquei mais uma semana com 3D de dilatação em casa, tá? Aquele parto não evoluiu pra nada, não tive dor, não tive nada. Até que eu já não tava aguentando mais aquela barriga, não estava aguentando mais, gente. É num finalzinho assim, sabe? Aquela ansiedade de você poder ter criança, aquele misto de sentimentos que você tá sentindo que a criança vai chegar. Eu não tava aguentando mais. Eu falei assim, eu preciso ir pro hospital, preciso fazer alguma coisa. Eu lembro de eu, sabe, tipo assim, fazer serviço pra estimular, sabe, o parto. Porque eu tava com 3 dias de dilatação. Eu não tinha nenhuma dor. Você imagina, não tinha nenhuma dor. Aí eu falei assim, eu preciso estimular. Eu limpava a casa, subia escada, descia escada, limpava escada, sabe, fazendo tudo pra estimular aquele parto. E aí foi a ideia naquele dia, depois de uma semana que eu fiz o toque e tudo mais. Foi no dia 5 que o meu menino nasceu. Eu falei pro meu marido assim, vamos caminhar. Eu vi que caminhar ajuda a estimular o parto, vamos caminhar. E eu fui caminhar. Aí eu fui caminhar, caminhando, deu uma dorzinha assim aqui atrás, sabe? Uma dor bem aqui. Aí eu falei, meu Deus, uma dorzinha ardida, diferente. E eu falei assim, vai nascer, vamos pro hospital. Aí eu e meu marido, já ansioso também, né? Decidimos ir para o hospital e fomos para o hospital. Só que assim, a dor que eu tinha não era uma dor assim insuportável. Era uma dorzinha de nada, era só uma desculpinha que eu precisava pra mim ir pro hospital pra nascer essa criança. E eu fui. Cheguei no hospital, uma mulher do meu lado, chorando, rangendo de dor. Sabe, faltava ela gritar e a médica olhou pra ela e falou assim, vai embora que seu filho não vai nascer. E eu falei assim, se essa mulher tá gritando de dor e não vai nascer, imagina eu que tô sem nada de dor. Uma dorzinha muito fraca. Aí, por fim, a médica veio, fez o exame e eu tava de 4 dedos para 5 de dilatação, sem nenhuma dor. E eu falei assim, não é possível. Aí a médica falou assim, o seu filho vai nascer hoje, você vai ficar no hospital, você vai ser internada. E eu, meu Deus, sabe? Beleza. E fui pra sala, fiquei ali, comi, tomei banho, que elas mandaram tomar banho pra ajudar, mas a água do chuveiro tava muito gelada. Glórias a Deus, porque tinha um chuveiro. Não vou reclamar. Mas assim, meu filho não nasceu num hospital particular, tá? Eu não tenho, na verdade, não tinha a condição de ter o filho num particular, mas foi maravilhoso também no SUS, sabe? Deus preparou cada coisinha assim, Deus preparou nos mínimos detalhes. Só que, gente, eu tava evoluindo, eu tava tendo um quadro de dilatação sem dor e eu acho que eu não tava tendo força e contrações o suficiente pra, sabe, essa criança nascer. Inclusive, acho que por isso é que não tava doendo tanto a dilatação. Tava dilatando sem dor e com poucas contrações. Então foi quando eles colocaram o soro em mim pra poder estimular as contrações, para o meu filho poder nascer, enfim. Então, quando eu tava com 7,5 e tal, colocaram lá o soro em mim. E foi dilatando, aí dilatou, né? Aí começou a dar dor, porque o soro deu dor em mim. Só que dilatou total, e a médica veio e falou assim, você tá dilatada total, só que seu filho tá lá em cima. Seu filho precisa descer, porque ele tá muito pra cima. E eu falei assim, como assim? Sabe? Dilatou total e o meu filho não vai nascer? Como assim? E, gente, o meu filho não veio, sabe? Tava dilatado total, mas ele não veio. Precisava descer. E fiquei lá, ela falou, faz força. E, gente, resumindo, eu não estava na sala de parto, tá? Eu tava na sala do hospital normal. Eles estavam preparando a sala ainda e eu tava lá já dilatado total naquela sala. Até quando aconteceu do meu filho sair mesmo, que eu senti que ele tava saindo, não tinha ninguém comigo. Eu não tinha médica, não tinha ninguém. Então, quando eu senti que ele saiu, né, porque nisso que a médica falou pra mim, ele precisa descer, ela saiu. Saiu, eu fiquei sozinha, eu e meu marido.
Meu marido que sabe falar muitas coisas melhor do que eu, porque tem coisas que eu não lembro e é óbvio que eu tô pulando partes desnecessárias aqui, porque um parto natural, normal, é bem tenso, tá? Eu não venho a detalhes. Mas aí eu tava sozinha e de repente eu senti, né, meu filho saindo. E aí eu realmente fechei a perna e parei de fazer força. Porque a cama onde estava meu filho estava suja, né? Porque, como eu disse, tinha muita sujeira ali, tinha muitas coisas ali. Inclusive, eles tinham furado a bolsa e tudo mais. Só que, gente, eu segurei. Daí meu marido foi, chamou a enfermeira e a enfermeira falou assim: você consegue andar? Gente, a cabeça do meu filho tava, tipo, pra fora. Como que eu ia andar com a cabeça do meu filho pra fora? Eu olhei pro cara dela, assim, ela, não, fica aí, fica aí. Aí veio a médica falou, só faz uma força. Na hora que ela falou, só faz uma força, que colocaram um pano por debaixo, assim, sabe, pra segurar o meu filho. Sabe, eu já tinha saído quase tudo do meu filho já. Porque eu tava segurando. Aí foi a hora que o Mikael, meu filho, nasceu, né? Pela graça de Deus. E depois dele ter nascido, que veio aí uns probleminhas, né? Mas graças a Deus, Deus, assim, livrou a gente de todas as coisas. Como eu disse que eu estava de 39 semanas, já estava fazendo muito tempo que ele estava ali e eu precisava de estimulação, né? Eu precisava de um soro para estimular as contrações. Porque já era para ter vindo, mas eu não tive essas contrações naturais. Eu precisava de estimulação. E como eu fiquei uma semana sem ir pro médico, esperando em casa, né? Já deu essa variação de tempo, então meu filho já tinha feito cocô na minha barriga. Pois é. Se eu não tivesse, gente, ido naquele dia pro hospital, um dia a mais, ou uns dias a mais, se eu tivesse esperado, meu parto não ia evoluir. E eu ia achar que não estava no tempo do meu filho nascer, sabe? E o meu filho pode ser que ia morrer dentro da minha barriga, porque já estava passando do momento e da hora do meu filho nascer. Foi quando a médica veio e falou comigo, falou, ó, tinha cocôzinho na fezes, tinha fezes, né, de cocô, é mecônico que ele fala, né? Tinha lá, nesses vestígios aí no líquido da sua barriga e tal, a gente foi fazer uns exames na criança e tal. Então fez os exames no Mika, fez os exames nele, viu se estava tudo bem, se estava tudo ok. Graças a Deus, tava tudo certo. Mas é o que eu falo, por causa de um dia que eu tivesse ficado em casa, ou mais um tempinho, ou mais uns dias, que eu não tivesse, sabe, tocado assim, me tocado pra ir de veneta pro hospital, porque eu estava sem dor, eu fui pro hospital assim por ir, sabe, porque eu não tava aguentando mais. Porque eu não tive dor, não tinha nada pra ir pro hospital. E eu fui assim, por achar, eu e meu marido, por achar que nós vamos lá. Ainda meu marido falou assim, se nós não conseguimos aqui, nós vamos pra outro hospital em outra cidade. E assim, gente, por causa de um dia, se eu não tivesse ido naquele dia, talvez o meu filho, né, poderia ter passado do tempo na minha barriga, poderia ter perdido o ar, poderia ter acontecido coisas piores. Aí fizeram vários exames nele, graças a Deus não tinha nada. Graças a Deus deu tudo certo, né? A única questão é que ele não estava se amamentando, ele não estava mamando, né? Ele não estava conseguindo mamar. Ele chorava muito, tinha muita dor. E ele não conseguia mamar, tinha muita dor. Então, por causa disso, de 2 dias que eu tive que ficar no hospital, eu fiquei 3 dias quase no hospital. Eu tive que ficar mais tempo lá, por conta desses exames, por conta que ele não tava mamando e tal. Então, eu fiquei mais tempo no hospital. Mas, se eu, sabe, não tivesse sentido o toque de Deus, que eu creio que foi Deus me impulsionando pra ir pro hospital naquele dia, talvez, né, eu teria ficado esperando em casa, sei lá, uma dor, esperando em casa algo, sabe, acontecer pra mim poder ir pro hospital. Porque a médica falou, você precisa vir aqui quando você tiver com dor suficiente e tal, né. Uma semana antes ela falou, ó, você tá com 3 de dilatação, mas você pode ir pra casa, porque seu pai, você não tem dor, você não tem nada, não tem contração, então não vai nascer hoje. Né, mas na verdade eu precisava de um estimulante, porque eu não iria ter dor em nenhuma hora, na verdade, né? Eu estava dilatando, mas eu não tinha dor suficiente para meu filho nascer. E é aqui que eu quero entrar com a parte de Deus. Gente, assim, Deus é especial na nossa vida. Por causa de uma fração de segundo, tudo pode dar errado. Mas Deus cuidou de mim no mínimo detalhe. É por isso que eu falo para você não comparar o seu parto, não comparar o seu processo
não comparar o nascimento do seu filho com os outros. Porque Deus esteve do seu lado e estará, se você vai ser mãe, vai nascer seu filho, com você em cada detalhe, sabe? Nos momentos pequenos, sabe? Que o meu filho poderia ter nascido, pegar numa infecção, numa cama suja, por exemplo, sabe? Mas Deus estava ali cuidando de mim, por mais que não foi num particular, por mais que foi no SUS, que foi maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus pelo cuidado de Deus que Deus teve na minha vida. Assim, Deus esteve comigo nos mínimos detalhes, livrando meu filho. Por causa de um dia, se eu tivesse ficado a mais em casa, talvez o meu filho teria morrido na minha barriga, sabe? Iria nascer morto, iria nascer sem vida, sabe? E Deus cuidou de mim assim de uma forma extraordinária. Dá vontade de chorar. Ai. Porque, sabe, Deus, por causa de um dia, de frações de segundo, Deus cuida da gente. Às vezes você não sabe o que Deus está fazendo, o que Deus está, sabe, fazendo com todo esse seu processo. Mas Deus está colhendo algo bom. Deus está te livrando. Em cada minuto, em cada tempo, em cada detalhe, sabe? Meu parto foi um parto assim, não foi um parto demorado, não tive muita dor em comparação às outras mulheres, mas também foi algo ruim não ter dor, né? Porque meu filho poderia ter morrido na minha barriga se eu tivesse ficado em casa sem dor, sabe? Então, não compare o seu parto, não compare o seu processo, não compare as suas questões da sua gestação, porque você é única, o seu filho é único, vocês são especiais do jeito que vocês são. E é como eu disse, Deus cuidou de cada detalhe, Deus vai cuidar de você em cada detalhe, e Deus cuidou de você em cada detalhe. Agradeça a Deus, sabe? Porque é por frações de segundos que a gente não vê o cuidado de Deus, mas Deus tá lá. Naquele momento em que você chorou, naquele momento que você sentiu dor, naquele momento que você viu seu filho nascer e você não tinha forças, naquele momento que você não tinha forças mais para fazer pro seu filho nascer, Deus estava lá. Sabe? Deus estava lá. Jesus estava lá com você. Então agradeça. Então agradeça ao Senhor pelo seu processo e pare de se comparar. Pare de achar que o seu processo é melhor do que o da outra, ou o da outra é melhor do que o seu. Porque você é especial do jeitinho que você é. Cada uma de nós somos especiais do jeitinho que nós somos. Amém? E é isso que eu queria passar pra você aqui. E falar também o meu testemunho, né? Por causa de um dia, se eu tivesse ficado em casa um dia a mais, talvez meu filho tivesse ou teria morrido na minha barriga. Mas Deus tocou no meu coração, no coração do meu marido, para que nós pudéssemos ir ao hospital, mesmo sem nenhuma expectativa de nascimento. Mas Deus colocou as mãos, Deus preparou aquela médica maravilhosa, já uma mulher de idade, mas maravilhosa, calma. Deus colocou ela no nosso caminho e Deus honrou nossas vidas. E tá aqui nosso menino hoje com 5 anos de idade, vai fazer 6 em julho. E é maravilhoso, é poderoso ser mãe e poder passar os princípios de Deus para eles. Mas o intuito mesmo desse vídeo é o seguinte, para você parar de se comparar com a mãe, tá? Você é especial do jeito que você é. Sim, quando eu vejo mães fazendo rivalidade de questões dos filhos, ou de parto, um melhor do que o outro, ou gestação, uma melhor do que a outra, ou porque eu tive isso, porque aquela não teve, sabe? Isso não é legal. Isso não é legal. Cada uma de nós somos especiais do jeito que Deus fez. Cada uma de nós temos um processo e vamos ter um processo e temos o nosso próprio processo. Seja grato a Deus. Deus te livrou, Deus te guardou e já compartilha aqui embaixo, tá? O seu testemunho do seu relato de parto, do seu parto, se você passou, ou do seu filho, você que é pai, comenta aqui embaixo aí um testemunho da sua vida para edificar alguém e para também edificar a minha vida, tá? Porque eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar famílias e vidas. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês, que são mamães, Deus abençoe todo o seu processo. E aqui, ó, está meu milagrezinho. Micael. Porque temos que celebrar também as nossas pequenas vitórias, né, Mica? Aham. É logicamente que eu sei, né, gente, que... Peraí, filho. Logicamente que eu sei que tem mães que passam processos muito piores do que o meu, porque Deus me livrou antes de acontecer, né? E quando a médica me falou que tinha que fazer muitos exames nele, porque tinha essa questão do líquido, né?
e tudo mais, eu fiquei assustada, né? Mas não, Deus livrou, né? Ele poderia ter alguma coisa, como não poderia. Mas Deus livrou e guardou. E eu sei que tem mães que passam processos muito piores, né? Não está sendo fácil, que não está sendo agradável. Mas Deus está contigo. Não desiste, tá? Não compare. Por mais difícil que esteja o seu processo na sua gestação, na sua maternidade, sabe, no nascimento do seu filho. Talvez você saiu do hospital sem ele ficou no hospital, numa incubadora. Quantas mães têm vivido essa realidade, inclusive você aí que não tem essa realidade? Vamos orar, né? Se tem algo que eu sempre oro, é para as mães que saem do hospital sem as crianças, sem o filho, sem o recém-nascido. Elas saem sozinhas, porque a lógica é a gente ir com a barriga e sair com um nenenzinho no braço, né? Mas quantas mamães que vão e voltam sem nada, né? Só carregando um vazio no coração. E o filho teve que ficar no hospital. Mas eu não sei, talvez esse seja o seu processo. Mas não compare, tá? Eu tenho certeza que Deus irá fazer o melhor na sua vida. Que Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus, de todas as coisas, Deus escolhe algo bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, eu tenho certeza que se você for grato, se você, sabe, não procurar entender, mas glorificar e agradecer a Deus por pequenos milagres, por pequenas coisas, Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Inclusive, se você quiser também um pedido de oração, deixa aqui embaixo o seu nome. A gente vai estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. E assim nós vamos cada vez mais Esse aqui é um cartãozinho. um orando pelo outro, para que Deus possa abençoar nossas Olha aqui, famílias. ó, Amém. cartãozinho. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Mica. Tchau. Vem aqui, dá tchau. Dá tchau. Tchau. Fala tchau. Tchau. Olha aqui. Que lindo! Você fez pra mim.